Notícias do dia, ano 6, número 2065. Dia 16 de julho de 2022, sábado. Datas comemorativas. Dia do Comerciante. Dia do Veterano da Força Aérea Brasileira. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 17 graus, máxima de 26 graus, Florianópolis, Santa Catarina. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,40. Valor do euro, em alta, R$ 5,45. Índice Bovespa, em alta, 0,45%, 96.551 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 1,28%, valendo R$ 113.597,25. IPCA, em alta, 0,67%, junho de 2022. Taxa Selic, em alta, 13,25%, 15 de junho de 2022. Valor do ouro, grama, R$ 296,53. Notícias nacionais. Força Nacional combaterá incêndios florestais e queimadas no Amazonas. Ações na proteção do meio ambiente integram a Operação Guardiões do Bioma 2022. Força Nacional atuará também nos serviços de preservação da ordem pública. Recesso parlamentar começa na segunda e vai até o dia 31 de julho, com o período eleitoral. Expectativa é que os parlamentares façam um esforço concentrado para a votação de matérias na primeira semana de retorno, de 1 a 5 de agosto. Brasil tem 156,4 milhões aptos a votar nas eleições de outubro. Mulheres representam mais da metade dos brasileiros aptos a votar em outubro deste ano no Brasil. Números foram divulgados nesta sexta-feira, dia 15, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Pesquisadores da USP testarão segurança das novas urnas eletrônicas. O TSE disse que a testagem de amostras dos modelos UI 2020 foi uma das sugestões feitas por órgãos e entidades que integram a Comissão de Transparência das Eleições, CTE. Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral mantém condenação do ex-governador Antony Garotinho. Pela legislação eleitoral, a condenação criminal em segunda instância torna o réu inelegível nos 8 anos seguintes ao da condenação. Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ, denuncia anestesista por crime de estupro de vulnerável. Para os promotores, o crime contra a mulher grávida representa violação do dever inerente à profissão de médico anestesiologista. MPRJ pediu sigilo no processo. Polícia Federal realiza operação contra a pornografia infantil na Baixada Fluminense. Investigações iniciadas em 2021 identificaram compilação de imagens da tela de um grupo de WhatsApp que evidenciaram o compartilhamento de material pornográfico infantil. Polícia do Paraná não vê crime político em morte de tesoureiro do PT. As conclusões do inquérito foram apresentadas nesta sexta-feira, dia 15, pela delegada-chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Camila Seconello, em entrevista à imprensa. Demanda por atendimento no SUS segue desequilibrada. Levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia mostra que, enquanto mais de 312 milhões de homens foram atendidos no SUS em 2022, mulheres ultrapassam os 370 milhões. Painel Covid-19 Brasil. Casos confirmados, 33.250.117. Pacientes recuperados, 31.513.330, 94,9%. Pacientes em acompanhamento, 1.061.697, 3,1%. Óbitos, 675.090, 2,0%. Vacinação, total de doses aplicadas 457.085.320. Luiz de Orleans e Bragança morre em São Paulo aos 84 anos, desde a morte de seu pai, em 1981. Passou a chefiar a Casa Imperial do Brasil, organização não governamental que defende o retorno à monarquia. Ele era descendente da família real que governou o Brasil até 1889. Desastres naturais. Mais 16 cidades entram em situação de emergência. Com a decretação do estado de emergência, as localidades podem receber recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para atender a população. Inflação do setor do turismo teve alta de 41% em junho. Para a Fecomércio SP, a elevação se justifica em parte pela alta temporada, quando o recesso escolar tradicionalmente contribui para o aumento do valor dos bilhetes aéreos. Produção industrial permanece estável em junho. Principal problema das indústrias situa-se na falta ou no alto custo das matérias-primas, com 52,8% das empresas destacando a questão no segundo trimestre de 2022. Dólar cai para R$ 5,40, mas tem maior alta semanal em um mês. A cotação iniciou o dia em alta, chegando a subir para R$ 5,45 pouco antes das 11 horas. Com a diminuição das tensões externas, a divisa chegou a cair para R$ 5,37 por volta das 12h30, mas não conseguiu manter-se abaixo dos R$ 5,40. Esportes.
Campeonato Brasileiro. Série B, 18ª rodada. Criciúma 1, Ponte Preta 1. Corte Arbitral do Esporte rejeita recursos de federação e clubes da Rússia contra suspensões. Pacote de sanções banindo seleção e clubes russos de competições foi imposto pela FIFA e UEFA em fevereiro, após a invasão da Ucrânia por tropas militares russas. Advogados dizem que Griner recebeu prescrição de cannabis medicinal. Na quarta audiência de julgamento em Moscou, a defesa de Britney Griner afirmou que a jogadora de basquete recebeu a prescrição nos Estados Unidos para tratar uma lesão crônica. Surf. Tati Weston-Webb é campeã em JB e sobe para terceiro lugar da WSL. Brasileira sobrou na etapa sul-africana. Venceu na semi a líder do ranking havaiana Carissa Moore, campeã olímpica, e depois na final bateu a australiana Tyler Uray. O wrestling. Brasil garante ouro e mais 4 pódios em estreia na Tunísia. Giulia Penalber ganhou 3 lutas antes de faturar o ouro com vitória de virada na final contra a turca Elvira Kamaloglu. Torneio internacional vai até domingo, dia 17. Notícias internacionais. Primeiro-ministro do Sri Lanka toma posse para substituir presidente que fugiu. Ranil Wickremesinghe assume o cargo como interino até as eleições de um novo líder, na próxima quarta-feira, dia 20. Itália fica em limbo político e pode antecipar eleições. Uma eleição nacional está prevista para o primeiro semestre de 2023 e antecipação do pleito daria aos partidos pouco tempo para elaborar manifestos e listas de candidatos. Reino Unido emite primeiro alerta de calor extremo. Previsão é que, na próxima semana, temperaturas atinjam recorde. Grande parte da Europa sofre com incêndios florestais afetando Portugal, Espanha, França e Croácia. Protestos de agricultores se espalham pela Europa. Trabalhadores rurais holandeses, italianos, poloneses e espanhóis querem o fim das políticas ambientalistas no continente. Ministros das Finanças do G20 iniciam reunião em Bali, na Indonésia. Ministros tentam encontrar denominador comum para a economia global. Grupo dos 20 permanece dividido em conexão com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Economia da China tem forte desaceleração no segundo trimestre. Dados aumentam temores de recessão global, à medida que autoridades elevam taxas de juros para conter a inflação, ampliando dificuldades de consumidores e empresas. Japão quer conter ressurgência do coronavírus sem restringir população. Primeiro-ministro disse que vai promover esforços para ajudar no restabelecimento de atividades socioeconômicas, ao mesmo tempo que mantém um nível mais alto de alerta. Comitê Legislativo dos Estados Unidos considera proibir armas semiautomáticas de grosso calibre. Em 1994, Congresso aprovou a proibição de armamentos de alta capacidade por 10 anos, mas medida expirou em 2004. A Argentina enfrenta escassez de produtos nos supermercados. Inflação no país atingiu o maior patamar em 30 anos. A Argentina modifica estratégia de juros em meio à inflação crescente. Os custos dos empréstimos passarão a ser determinados de acordo com um intervalo definido por 3 variáveis. Suprema Corte do Peru autoriza a eutanásia pela primeira vez no país. A peruana Ana Estrada foi diagnosticada com uma doença incurável. Polícia queima 1,5 tonelada de maconha e vizinhos reclamam do cheiro na Colômbia. De acordo com as autoridades colombianas, não houve relato de um caso mais grave de intoxicação ou problema respiratório. Organização Mundial da Saúde. Vacinação infantil tem a maior queda contínua dos últimos 30 anos. No mundo, a cobertura da primeira dose da vacina contra o sarampo caiu para 81% em 2021, também o nível mais baixo desde 2008. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 622, começo do calendário islâmico, com a fuga do profeta Maomé para Medina, na Arábia Saudita. Em 1861, Guerra de Secessão, por ordem do presidente Abraham Lincoln, as tropas da União iniciam uma marcha de 25 milhas para a Virgínia para o que se tornará a primeira Batalha de Bull Run, a primeira batalha terrestre da guerra. Em 1934, promulgação da Constituição Brasileira de 1934. Em 1945, Segunda Guerra Mundial, Projeto Manhattan. A era atômica começa quando os Estados Unidos detonam com sucesso uma bomba nuclear de teste baseada em plutônio perto de Alamogordo, Novo México. Em 1950, Copa do Mundo FIFA de 1950, o Uruguai derrota o Brasil na final, 2-1, no Maracanã, e conquista o seu segundo título na competição. Quase 200 mil torcedores compareceram ao estádio para acompanhar a partida. Em 1965, aberto ao trânsito o túnel do Monte Branco, ligando a França e a Itália. Em 1969, lançamento da missão espacial norte-americana Apollo 11 no complexo de lançamento 39, do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, que seria a primeira missão tripulada a chegar à Lua. Em 1989, com um gol de Romário, o Brasil vence o Uruguai em partida válida pela Copa América, realizada no Maracanã, e é campeão do torneio após 40 anos. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia.
Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.